Olá, aqui é a Helga. Ontem eu publiquei um vídeo intitulado Movimento de Schoenstatt, religiosas abusadas pelo padre Kentenich e a correta atuação de Pio XII, no qual eu dizia que no dia 2 de julho de 2020, o vaticanista italiano Sandro Magister publicou em seu blog Sétimo Cielo, no L'Espresso, uma carta a ele dirigida por Alexandra von Teufenbach, uma pesquisadora de história da igreja, na qual dá-lhe a notícia de que o sacerdote alemão Joseph Kentenich, fundador do movimento apostólico de Schoenstatt, morto aos 83 anos em 1968, e de quem está em curso a causa de beatificação, foi considerado pela Santa Sé, quando era Papa Pio XII, culpado de abuso sexual contra as religiosas do movimento do qual ele foi fundador. Hoje, quero trazer informações adicionais. A primeira, de que naquele mesmo dia, 2 de julho de 2020, um aparentemente apressado padre Juan Pablo Catogio publicou no website schoenstatt.com uma nota de esclarecimento intitulada Posicionamento frente às acusações de abuso contra o padre José Kentenich, e que começava assim. Ocasião para este posicionamento são as acusações contra o fundador da obra de Schoenstatt, padre José Kentenich, primeiro em um artigo de Alexandra von Teufenbach no jornal semanal de Tagessport, de 2 de julho de 2020, e em notícias subsequentes na imprensa internacional. As informações que contém, ainda não avaliadas, não são novidade para nós. Foram totalmente incluídas na documentação acerca do fundador de Schoenstatt no contexto de sua separação temporária de sua obra, entre 1951 e 1965, e são objeto de um estudo detalhado por parte das autoridades da Igreja no contexto do processo de beatificação de Kentenich. Aqui, o que eu li foi uma ferrenha defesa do fundador do movimento, padre Kentenich, à custa de mais lenha na fogueira, já bastante alta, da lenda negra contra o Papa Pio XII. Esse que assina, padre Juan Pablo Catogio, e aqui está, Schoenstatt, 2 de julho de 2020, chama de provação por parte da igreja o que o padre Kentenich e os membros de Schoenstatt supostamente sofreram. A tal ponto de dizer que estas cartas só podem ser interpretadas como sinal da coragem com a qual algumas mulheres, nem tão fracas, se empenharam contra as medidas da igreja que, segundo elas, eram injustas para com o fundador e todo o movimento apostólico. Vê-se aqui, claramente, que quem assina essa nota de esclarecimento sofre do mesmo problema que atribui a pesquisadora Alexandra von Teufenbach. Ele diz: surpreende que a autora, a partir dos documentos ou anotações pessoais de Padre Trump, assuma totalmente a visão que ele tem da comunidade e de seus membros. Mas a mim, Helga, parece-me que o mesmo pode se dizer do movimento, pelo menos a partir dessa nota de esclarecimento. Eles assumem aqui totalmente a visão daqueles que dizem terem sofrido uma provação por parte da igreja. O que eu vejo aqui é um sacerdote católico apontando o dedo para as decisões da igreja durante o papado de Pio XII. Mas seguramente não apontará o dedo para o papado de Francisco, esse que provavelmente fará de Kentenich um santo. Eu não digo que seja, nem que não seja. Na verdade, realmente é necessário esperar os resultados de estudos posteriores sobre o tema, porque a causa de beatificação não está concluída. Como vemos aqui no Wikipedia, a causa de beatificação começou em Trier, que em espanhol disse Tréveris, começou no dia 10 de fevereiro de 1975 e não está fechada, não está encerrada, não está terminada a causa de beatificação. A beatificação, como se vê aqui, está em processo. Como eu dizia, seguramente o que assina este posicionamento frente às acusações de abuso contra o padre José Kentenich, padre Juan Pablo Catogio, seguramente não apontará o dedo para o papado de Francisco, que provavelmente fará de Kentenich um santo.
trazer água para o próprio moinho. Mais uma acusação contra a igreja sob o papado de Pio XII, é o que eu vejo aqui. Principalmente quando leio a seguinte afirmação. Sabe-se que é então, isto é, naquela época, em que foram feitas as visitações a Schoenstatt por pessoas enviadas pelo Papa Pio XII, ele diz, sabe-se que então o Santo Ofício não era conhecido por sua reserva frente a acusações de abusos sexuais. Isso aqui, a mim me parece uma velada, não tão velada, mas ainda assim velada, acusação de que o Santo Ofício era o que se diz, tanto hoje, que era, não? Mal, inquisitorial e todas essas coisas da lenda negra sobre o Santo Ofício que conhecemos. O Santo Ofício mudou de nome e transformou-se a partir de Paulo VI em 1965 no que hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé. É interessante este trecho, vejam. Em 1965, ou seja, 1966, atenção para essa data. Era Papa então, naquele momento, Paulo VI, o Papa que terminou o Concílio Vaticano II, tendo sido iniciado o concílio pelo Papa João XXIII. Em 1965, ou seja, 1966, friso outra vez, durante o papado de Paulo VI, José Kentenich foi autorizado a regressar a Schoenstatt depois de um exílio de 14 anos. Os decretos que o separavam de sua fundação foram anulados. A causa do fundador foi devolvida à então Congregação dos Religiosos. De fato, está assim também, segundo o padre Juan Pablo Catóguio, está assim também refutada a acusação de abuso de poder. Pode estar refutada para ele, não para mim, que tenho suficientes conhecimentos sobre o que ocorreu com a Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965. Creio que, para aqueles que, como eu, sabem o que ocorreu com a Igreja Católica depois do Concílio Vaticano II, não necessita-se mais qualquer explicação aqui. Apesar de referir-se às novidades que possam trazer para o esclarecimento da verdade a recente abertura do Arquivo Secreto Vaticano, que ocorreu no último dia 2 de março de 2020, referente àquele período de pontificado de Pio XII, eu particularmente não percebo aqui uma posição prudente. Vejo apenas uma defesa ferrenha da figura do fundador, baseada no que se sabia dele antes da abertura daquele arquivo. Quanto à abertura daquele arquivo, vejam aqui a notícia do Vatican News, do dia 4 de março de 2019, ainda no ano passado. Foi anunciado no dia 4 de março de 2019 pelo Vatican News que o Papa Francisco, dentro de um ano, abriria os arquivos sobre Pio XII, no dia 2 de março de 2020, este ano, e de fato, realmente, foram abertos os arquivos sobre Pio XII no último 2 de março de 2020. Então dizia aqui o Vatican News, dia 2 de março de 2020, abrir-se-á o arquivo vaticano concernente ao pontificado de Eugênio Pacelli, Pio XII. O anúncio do Papa Francisco na audiência aos superiores e arquivistas do Arquivo Secreto Vaticano, esta manhã, na Sala Clementina. E, de fato, repito, foram abertos os arquivos. E é exatamente por isso, porque foram abertos os arquivos, que a pesquisadora Alexandra von Teufenbach pôde vir a público dizer o que disse. Note-se que foi nos estudos desse recém-aberto arquivo que ela, Teufenbach, embasou-se para dizer o que disse em sua denúncia do fundador do movimento de Schoenstatt. Mas, no que parece ser um ato de puro wishful thinking, a direção do movimento, embora referindo-se a esse importante dado, o da abertura dos arquivos, parece limitar-se a tentar convencer o público acerca das bondades do padre Kentenich. E, repito, eu não sei se ele foi santo ou não. Eu, Helga, não sei quem sou eu para dizer que foi ou não foi. Estou trazendo aqui os fatos do debate que começa a delinear-se aí em público. Bom, parece-me que o que tentam aqui, nesse posicionamento frente às acusações de abuso contra o padre Kentenich, é mais uma das, e aqui eu cito as palavras de Alexander von Teufenbach, numerosas reconstruções de verdades alternativas propostas.
Parece que Alexandra von Teufenbach não vai tão desencaminhada como querem fazer parecer alguns, entre eles muitos analfabetos funcionais que, sentindo-se ofendidinhos pela notícia que eu trouxe, destilaram na área de comentários daquele meu vídeo um monte de asneiras que dão a medida exata de sua formação moral e intelectual. A única coisa que aprenderam, provavelmente, sem uns pais cuidadosos com sua educação e sem a inteligência suficiente para buscarem, por si próprios, formarem-se quando já tinham suficiente uso da razão, a única coisa que aprenderam, repito, foi a juntar as letras para escrever o nome e aprenderam também a matar o mensageiro quando não gostam das notícias objetivas que um canal como o meu traz. Podem espernear, mas não tem espaço no meu canal, simplesmente porque eu não permito. Faço minhas as palavras escritas recentemente na área de comentários de seu canal por um amigo meu, Don Gil de la Pisa, respondendo aos energúmenos que também frequentam seu canal. Abre aspas. Eu nunca pensei ser infalível. Limito-me a deixar constâncias do que vejo. Depois, cada qual é livre de interpretar-me. Espero não perder tempo em justificações dos meus comentários. Ninguém obriga-lhes a passar um mau momento no meu canal. Do contrário, atenha-se ao refrão que se usa na minha terra. Sarna com gusto no pica. Aqui tenho que dar explicações. É que Don Gil é espanhol, vive na Catalunha. E como pode-se ver na excelente entrada do Centro Virtual Cervantes, olhem como sou boazinha, instruindo os ignorantes e mostrando-lhes mais uma das maravilhas dessa Espanha tão espezinhada por uma lenda negra espanhola que no Brasil deitou raízes profundas. Como eu dizia, na excelente página do Centro Virtual Cervantes, entrada Sarna com gusto no pica, aprendemos que esse é um refrão que significa: quem vai atrás de alguma coisa de forma voluntária não sente aborrecimento pelos possíveis incômodos. Sarna com gusto no pica. Terminou seu comentário Don Gil de la Pisa. Comentário, repito, que faço meu. Então, digo àqueles que vêm ao meu canal ofendidinhos com as notícias que eu trago: não venham aqui, simples assim. E se vêm dando murros em minha porta, saibam, eu não abro. Mas em atenção à verdade e aos educadíssimos e amabilíssimos seguidores do canal desde Espanha, que os há, e são maioria, trago aqui hoje um complemento daquela notícia. No final da noite de ontem, tive acesso na página oficial do Schoenstatt Apostolische Bewegung, Movimento Apostólico Schoenstatt, do comunicado de imprensa publicado ontem mesmo, 7 de julho de 2020. Aqui está, 7 de julho de 2020. Notícia internacional. E que diz o seguinte: nomeação de uma nova comissão de historiadores para o processo de beatificação do padre Joseph Kentenich. A diocese de Trier, eu ontem utilizei a palavra em espanhol, Trèveris, já que fazia a tradução diretamente do espanhol para o português do blog de Sandro Magister. Bom, a diocese de Trier criará uma nova comissão histórica para o processo de beatificação do padre José Kentenich, que terá a tarefa particular de recolher todos os documentos agora acessíveis do arquivo do Vaticano, que de alguma forma dizem respeito a este processo de beatificação e avaliar sua importância. Esta é uma declaração da Diocese de Trier que foi publicada hoje após uma conversa entre o bispo Dr. Stefan Ackermann e o Dr. Georg Hülkenbrink, diretor do Oficiado Episcopal de Trier e representantes do movimento internacional de Schoenstatt. O movimento de Schoenstatt saúda expressamente esse passo e espera conseguir, dessa forma e o antes possível, mais transparência e clareza em relação à pessoa, à vida e à obra de seu fundador. Eis o texto da declaração da Diocese. E aqui está a declaração, que eu passo a ler na tradução para o português. O bispo Dr. Stefan Ackermann anunciou a constituição de uma nova comissão de historiadores no processo de beatificação do padre
Joseph Kentenich. A razão, disse ele, foi o fato de que depois da recente abertura dos arquivos do Vaticano, agora até o final do pontificado do Papa Pio XII, em 1958, pode-se agora aceder a documentos que antes não eram acessíveis para a investigação diocesana no processo de beatificação do fundador do movimento apostólico de Schoenstatt. Assim o explicou Ackermann, o bispo diocesano responsável pelo processo de beatificação no dia 7 de julho em Trier. As normas atuais prevêem uma tal comissão histórica para cada procedimento de beatificação. A nova comissão basear-se-á nos resultados de uma anterior que concluiu seu trabalho em 2007. A tarefa da nova comissão histórica, cujos membros ainda não foram determinados, será, em particular, coletar todos os documentos agora acessíveis do arquivo do Vaticano que de alguma forma dizem respeito a este processo de beatificação e avaliar sua importância. Os documentos podem ser do próprio padre Kentenich ou podem referir-se a ele e a sua obra. Também será tarefa da comissão comparar o material recém-encontrado com o que já foi coletado e avaliado pela comissão anterior, procedente de outros arquivos. No final de seus trabalhos, a comissão preparará um relatório, incluindo os resultados da comissão anterior, no qual far-se-á uma declaração sobre a personalidade e a espiritualidade do padre Joseph Kentenich. Aí está. Era tudo o que eu tinha para dizer, uma complementação da notícia de ontem, dando voz agora ao próprio movimento de Schoenstatt, através dessas duas páginas web, uma schoenstatt.com, onde está o posicionamento frente às acusações de abuso contra o padre Joseph Kentenich, e a outra, a página schoenstatt.de, que parece ser a página oficial na Alemanha. Nada mais, até meu próximo vídeo. Se você quer receber mais notícias como esta, acompanhe-me no Twitter, canal Desde Espanha, @desdehelga. Também no YouTube, canal Desde Espanha e canal Limes Germânicos. No Telegram, canal Desde Espanha e canal Limes Germânicos. Links para todas essas redes sociais na descrição deste vídeo.